E o presidente norte-americano Donald Trump participou hoje da cerimônia de chegada dos corpos de 4 militares mortos na guerra no Oriente Médio. Trump disse que os militares são heróis e que esse tipo de cerimônia é uma das partes mais difíceis do trabalho do presidente. Entre os mortos, 3 foram vítimas de ataques do Irã na Jordânia, segundo as forças dos Estados Unidos. Outro militar morreu durante a detonação de um explosivo iraniano no Iraque. Trump prometeu retaliar esses ataques. Sobre este assunto, vamos conversar com Fernanda Manhota, analista de internacional. Meu boa tarde a você, Manhota. Trump insiste que a maioria dos americanos não é contra a guerra no Irã e isso contraria o resultado que as últimas pesquisas divulgam. Como essa imagem dos corpos de soldados americanos voltando para casa pode impactar na percepção da opinião pública americana sobre a guerra? Oi, Yuri, querido, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Historicamente, Yuri, falando, tem 2 elementos que costumam mobilizar, né, a opinião pública de maneira consistente. Em geral, desemprego e o efeito humano, né, o rosto humano que representa aí o custo da guerra na medida em que soldados no exterior são mortos e voltam para casa, né, em cenas como essa que a gente acompanhou. O presidente Trump sabe disso e sabe que vai, a partir desse tipo de imagem, né, ser exposto à discussão sobre se o sacrifício compensa, né? Quer dizer, há uma pressão adicional que esse tipo de imagem agrega. O presidente Trump, como você disse, Yuri, reforçou nesse comunicado de hoje, nas falas mais recentes, que os americanos não são contra a guerra, mas as pesquisas mais atualizadas dão conta de uma mensagem que vai na direção oposta. Hoje, nós temos pesquisas divulgadas mais novas, né, que mostram, na verdade, uma ampliação da rejeição, né, o aumento dessa impopularidade. A guerra já desde o início tem sido muito contestada, mas veja você, nesse momento, 68% dos americanos dizem que a guerra não vale a pena e apenas 28% acreditam que ela faz sentido, né, que os custos e riscos envolvidos valem, de alguma maneira, o investimento que os Estados Unidos estão fazendo. O que, do ponto de vista da construção de narrativa, Yuri, pode fazer com que o presidente Trump pareça, de certa maneira, desconectado do seu próprio público e, no caso, também do eleitor, considerando que esse é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Só para dar uma referência histórica, Yuri, esses números que eu estou citando aqui e que têm se manifestado de maneira bastante contundente desde as primeiras decisões de ataque dos Estados Unidos ao Irã, eles são muito emblemáticos porque o conflito contra o Irã se tornou muito mais rapidamente rejeitado do que outros conflitos históricos que levaram muito mais tempo para chegar nesse grau de rejeição. E aí eu estou falando de Iraque e de Vietnã, 2 dos mais polêmicos da história dos Estados Unidos. A gente está falando de um conflito ainda, né, digamos, menos complexo do que esses anteriores, que tiveram boots on the ground, né, ocupação, invasão por terra e tudo isso, chegando ao mesmo nível de impopularidade em 5 meses. Então, isso mostra uma baixa tolerância da sociedade norte-americana em relação a esse conflito, e imagens como essa, de novo, trazem esse componente humano à baila, de modo que não me parece que os números vão passar por uma reformulação em pouco tempo. Ao contrário, me parece que a direção é de cada vez mais o americano e o político também, que resvala a partir da opinião pública, questionar os objetivos estratégicos, a duração e, afinal de contas, o racional de custo-benefício dessa guerra. É o que a gente está vendo a partir dos números, tanto na perspectiva comparada histórica, quanto do ponto de vista absoluto, olhando para a maioria da sociedade americana nesse momento, inclusive entre republicanos, Yuri.